mais uma coisa que eu me lembrei do César. Tem uma historinha muito bonita. Eu creio que o patriarca, eu acho que era Atenágoras, que era um dos patriarcas eu creio que ele era de Constantinopla, isso é início dos anos 60, da Igreja Oriental, né? E dizem que ele era um homem muito santo. E um jornalista queria fazer uma entrevista com ele. Ele disse para o jornalista: eu não vou te dar entrevista porque não existe nada, nenhum motivo para eu contar a minha vida para você. Para que? Minha vida não interessa. Para que eu vou? Era um homem humilde. Para que eu vou te ensinar? E ele falou, o jornalista: porque o senhor é um santo, a sua vida interessa para todo mundo. E o Atenágoras ficou furioso. Como sai perto de mim, tentador? Você quer me tornar arrogante? Eu não sou santo coisa nenhuma. E aí o jornalista disse: se eu provar para o senhor que o senhor é santo, o senhor me dá entrevista? Ele disse: tudo bem, se você me provar que eu sou santo, eu te dou a entrevista, te concedo a entrevista. E não sei se vocês já viram, com certeza já viram, não sei se vocês se lembram daqueles quadros, aqueles ícones das igrejas orientais, em que aparece uma porção de santos, são desenhos pequenos de rostos de vários santos. É uma representação típica da iconografia oriental, da igreja oriental. E o cara diz que ele vai todas as lojinhas de artigos religiosos que ele conhece, até que ele encontra um desses onde o Atenágoras estava pintado entre os santos. Ele compra e leva para o Atenágoras e diz: você é um santo porque você foi representado entre os santos. E o Atenágoras diz: eu sou um santo. Porque um artista que ele não conhecia, que ele não sabia nada sobre as qualidades humanas daquele artista, com a capacidade de enxergar a beleza que o artista tem, havia dito que ele era um santo. Isso era mais forte do que todo o conhecimento teológico, toda a força moral dele. A beleza sempre nos mostra a verdade, a bondade, o amor. Por isso ela é tão importante na nossa relação com o mundo como um todo. A beleza, se você aprende a olhar com misericórdia, a beleza com B maiúsculo sempre vai estar relacionada a tudo que você vê. Inclusive, nesse aspecto, por favor, eu queria distinguir o que eu estou falando agora, apesar de ser uma provocação, mas eu queria distinguir o que eu estou falando daquilo que o César falou. Se você olha para a beleza com B maiúsculo, evidentemente existe a feiura. A feiura é o afastamento da beleza. Agora, quando você olha a beleza com B minúsculo, a feiura, de certa forma, deixa de existir. Por quê? Porque a feiura é a manifestação da falta de beleza, com B maiúsculo, num ser humano. Porém, Deus, com sua misericórdia, olha e ama mesmo esse ser humano. Então, uma outra beleza se manifesta mesmo nessa feiura. E você aprende a olhar nessa feiura a beleza daquele que o criou. É um pouco
o que o Eliakim falava da nossa necessidade de... Isso é uma necessidade nossa, não é o nosso irmão que precisa. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser capazes de ver a beleza na feiura, porque se nós não formos capazes de ver a beleza na feiura, nós não estamos sendo capazes de ver o mundo com os olhos com os quais Deus vê. Eu queria dar de novo um outro exemplo de música. São flashes. Eu falei para vocês que eu ia falar de flashes que iam me ocorrendo, certo? Tem uma preocupação de ser muito esquemático, muito lógico na colocação. Vocês se lembram de uma música da Rita Lee, que ela canta põe de 4 no ato? Lembram disso? É uma música do meu tempo de jovem. Eu diria que é o prenúncio do funk da garrafinha, coisa parecida. Hoje parece uma coisa assim púdica que uma mãe cantaria para os filhos dela numa festinha de criança. Porém, na época, não era muito menos escandalosa do que esses funks de hoje, certo? Mas por que eu estou querendo falar para vocês dessa música? Porque a letra eu não vou saber não vou saber cantar, nem mesmo declamar, mas mais ou menos a ideia da música é assim: faz de mim gato e sapato, me põe de 4 no ato, me enche de amor. Certo? É mais ou menos uma coisa por aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Se vocês ouvirem os 2 primeiros versos que eu citei, vocês vão dizer: isso é a oposição de qualquer caminho ascético cristão. E até de uma moralidade razoável. Uma feminista pode acusar essa música, não vai fazer isso porque é politicamente incorreto falar mal da Rita Lee, mas é uma música machista. Não é um homem que canta isso, é uma mulher. Então, ela está incentivando o machismo, quase o estupro. Porém, se você ouve o 3º verso, me enche de amor. O que torna justo, digno, desejável que você faça coisas quase horrorosas comigo. Que você possa me encher de amor. Percebem? Olhando sobre esse aspecto, é uma música tremendamente religiosa. Porque ela diz que tudo pode se tornar aceitável e tudo pode me dar prazer quando você pode ser preenchido totalmente pelo amor. Você poderia dizer: essa música explica o martírio. Porque o martírio é isso. O mundo te faz de gato e sapato. E você se sente feliz porque você está totalmente sendo preenchido pelo amor naquele momento. Uma conotação aparentemente totalmente diversa. Mas é... Rita Lee não discute. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês que isso não é um exercício forçado. É o reconhecimento de uma realidade humana. E esse me parece que é um dos nossos maiores desafios. Porque ser capaz de ver a beleza em todas as coisas
nos livrarmos dos nossos estereótipos de beleza, para descobrir o olhar de misericórdia de Deus sobre todos nós, é fundamental para que nós possamos ser mais verdadeiros nos tempos de hoje. Uma última coisa que eu queria colocar, o Eliakim falou um pouco disso, uma coisa que a beleza está realmente diretamente ligada à preguiça. Porém, através desse conceito de assídia, que é um logismoi. Logismoi são as paixões desarmônicas, desculpa, a palavra César não é desarmônica, desordenadas, exato, obrigado. Essas paixões desordenadas. Porque para os padres do deserto, os que estão lá nas raízes da teologia cristã, antes do pecado, como essa ruptura moral que nós pensamos hoje, existe o pecado como uma paixão desordenada, uma incapacidade do homem, do ser humano, de trabalhar com aquele vulcão interno, cheio de contradições, que é a sua própria alma. E quando ele não consegue ordenar, harmonizar esse vulcão interno, ele acaba fazendo besteiras. E entre essas besteiras está a incapacidade de ver a beleza, que leva à assídia, que é o ácido. A assídia é o ácido que corrói o tempo da vida, que corrói o ânimo de viver, e que então se transforma em inação. Está claro? Preguiça. Mas antes de preguiça, se torna depressão. A assídia, a melhor tradução da assídia para os tempos de hoje não seria preguiça, seria depressão. A doença, depressão. Porque a doença e o pecado, a doença psicológica e o pecado, para os padres do deserto, não são coisas separadas. Nós temos uma visão moralista do pecado que faz com que o pecado pareça para nós apenas uma transgressão numa ordem, numa regra. O pecado, para os padres do deserto, é mais do que a transgressão de uma regra. É a incapacidade de viver a harmonia que causa a saúde espiritual e até psicológica do ser humano. Está claro? Então, por que isso me parece tão importante nos tempos de hoje? Porque a grande doença do nosso tempo é justamente a depressão. Vocês já devem ter ouvido falar isso. A doença que explodiu nos nossos tempos chama-se depressão. E o que é a depressão, nesse sentido que nós estamos falando? A incapacidade de ver a beleza. O homem nunca esteve tão liberado para usufruir da beleza como está nos tempos de hoje. Nós temos tanto a liberdade de todas as amarras morais, então a gente pode fazer o que bem... Se é bonito, você pode fazer o que você quiser. Não existe limitação ética, social para a exibição da beleza. Você tem os recursos técnicos para ver a beleza como nunca se teve antes. Você pode, a qualquer momento, você vai no seu celular, se você souber fazer uma pesquisazinha aí no Google, você vê qualquer homem, qualquer mulher bonita que você queira pelado. Aparentemente, então,
Nunca a estética teve tanta liberdade, tanto poder para se apresentar. E nunca antes a doença da falta da beleza foi tão grave na vida das pessoas, na vida da sociedade. Percebe a contradição? E aí, se você não tem misericórdia por esse bichinho humano que somos cada um de nós, esse vermezinho no universo que somos cada um de nós, o ser mais belo aceitou se deformar totalmente, o ser mais belo aceitou se tornar suprema feiura para que nós pudéssemos conhecer a beleza. Se a gente não é capaz de ver essa misericórdia, nós somos incapazes de ver a beleza nesse mundo que é saturado de estética e, ao mesmo tempo, saturado de falta de beleza. Só um exemplo. Eu passei por uma situação na vida assim, que me marcou muito. Eu tinha uma ligação muito forte com as Irmãs de Madre Teresa de Calcutá quando eu morei em Salvador. E uma das vezes que eu fui nas Irmãs de Madre Teresa de Calcutá, era perto do Natal, e naquele momento a irmã chegou assim, ela estava, vamos dizer assim, transtornada, assim, de um ânimo, uma coisa assim, olha, Jesus veio nos visitar. E eu, pressuposto, né? O que será que aconteceu? E naquele dia ela disse, olha, estava eu e a Mágia, ela disse, olha, você nunca pode entrar na clausura, mas é no primeiro, eu vou deixar eu entrar pela primeira vez, você vai entrar. Porque Jesus veio nos visitar. E eu entrei, estava ela, estava outra irmã, e aquelas irmãs Madre Teresa de Calcutá era uma criança que elas tinham encontrado. Esteticamente, foi uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. A criança estava no estado mais deplorável do mundo. Acho que era filho de mãe aidética, tinha aquela tá totalmente deformada aquela criança. Mas o que mais me impressionou, porque era o olhar das irmãs. Elas estavam encantadas pela criança, com um olhar apaixonado, com um olhar de alguém que estava vendo a coisa mais bela do mundo. E eu olhava para a criança, eu olhava para as irmãs, eu olhava para a criança, meu Deus, naquele dia eu disse, eu já sei qual é a sensação que as pessoas que estavam acompanhando os videntes de Nossa Senhora em Fátima. Porque eles olhavam, viam nada, e olhavam aquelas crianças extasiadas olhando para o que eu não conseguia ver. Elas viam a beleza, e eu não conseguia ver como elas viam. Elas conseguiram ver naquela criança quem? Jesus. A misericórdia é isso, é a capacidade de, mesmo nas contradições humanas, que pode ser física, que pode ser moral, que pode ser circunstancial, pode ser social, não importa qual é, a qual os nossos olhos são muito feios. Mas naquele momento eu descobri a diferença entre a virtude da caridade e uma obra de misericórdia. Se eu fosse dar banho naquela criança, eu estaria fazendo uma obra de misericórdia. Eu estaria dando banho a alguém que precisava. Mas aquelas irmãs não faziam obra de caridade. Elas viviam a obra de misericórdia. Elas viviam a virtude da caridade. Elas viam Jesus, a suprema beleza naquela criança. Então eu acho que esse exemplo exemplifica muito, porque uma coisa é a gente pensar no caminho pedagógico da beleza. Outra coisa é
a beleza no seu grau máximo, que é reconhecer a beleza de Cristo no ser humano que é ferido, físico, moral ou espiritualmente. Bem, então... Deixa eu fazer minha função aqui é dar resets. O Barba falava do beleza com B minúsculo, B maiúsculo, o César agora falava da experiência de encontrar Cristo no pobre, né? Uma coisa curiosa também é que todas essas aparições, né, de Nossa Senhora em Lourdes, em Fátima, né, é muito comum os videntes não saberem quem é, né, a aparição, né? Porque quando eles veem, assim, o que a gente pode ver nessa vida, né, da beleza, né, no caso de Nossa Senhora, eles não associam com nenhuma das imagens que eles conhecem. Porque é muito superior. Eles falam, mas e quem é a senhora? Aquele monte de imagem de Nossa Senhora nas paróquias, em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, também é bonito, né? É belo também isso, né? Bem, deixa eu... bem, sempre o Borba, as provocações sempre muito interessantes, né? Ele sempre busca alguma coisa dos terríveis anos 60 para trazer pra gente. É impressionante. Cada um tem a sua juventude. O que eu vou fazer? Então, é sempre, né, uma boa provocação, né?